Ok? Certos aí? Beleza. Então, você vai chegando, você que é aluno da escola bíblica, vai chegando, como eu disse, já pega a sua Bíblia aí, porque nós já vamos iniciar. Pedi o Sidão que ore nesse instante para iniciarmos essa aula. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais dessa semana, Deus. Obrigado por estarmos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença. O Senhor venha nos orientar no estudo da Tua palavra, Senhor, que Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, e que possamos crescer mais hoje, Pai. Buscar mais ao Senhor também, Deus. Aproveitar esses momentos em que estamos em casa, Senhor, estamos em quarentena, para buscarmos ao Senhor e estarmos com o Senhor, Deus. Venha nos abençoar, que o Senhor esteja com todos os nossos irmãos, todos que estão assistindo, ó Deus. O Senhor venha abençoar essas casas, Senhor, esses lugares onde eles estão, Deus. É isso que eu lhe peço, eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na aula passada, nós aprendemos, relembramos o que estudamos na Escola Bíblica Discipuladora nos últimos domingos, do RD1 e RD2. Chegamos agora no RD3. Vou fazer uma rápida recapitulada, tá? Deixa eu abrir aqui o conteúdo, tá? Vocês me dão feedback se está funcionando aí. Tudo bem? Tranquilo. Beleza. Então, chegamos a mais uma aula da Escola Bíblica Discipuladora. Muito bom ter vocês com a gente. A participação de vocês vai ser muito importante para nós, tá? Nesse instante, através das suas perguntas e respostas. A qualquer momento você pode colocar lá no chat ao vivo do YouTube a sua pergunta, ou coloca também ali, se você não conseguir, no WhatsApp Vibe Igreja, tá? Para a gente seguir, ok? Essa é a Escola Bíblica Discipuladora da Igreja Batista Celina Parque Eldorado, a Vibe Igreja. O nosso objetivo como igreja, como Escola Bíblica Discipuladora, é formar o discípulo multiplicador. Só um parêntese importante, queria convidar todos os pais que tirassem os seus adolescentes da cama agora e trouxessem para assistir essa aula, porque os adolescentes estão sem aula de escola bíblica esses dias e eles estão estudando mais ou menos o mesmo conteúdo que a gente. Então, meu pai, era para eu ter dito isso ontem no grupo dos pais adolescentes: não deixe o seu filho sem conteúdo bíblico, traga ele para a sala agora. Nós vamos falar de um assunto que eu falo muito para eles hoje, sobre segurança eterna. Tem alguns que são novos, fala para ele entrar pelo celular dele aí, assistir o YouTube, coloca na TV para todos assistirem. Nós estamos na escola bíblica, não deixe o seu filho fora desse momento aí, ok? Então, vou te dar um tempo para você fazer isso. O tempo que eu vou dar fazendo a introdução até chegar no conteúdo da revista, tá bom? Então, você convida aí o seu filho, os juniores estão estudando, as crianças estão estudando, agora os adolescentes, os jovens, os adultos, e aqui na Escola Bíblica Discipuladora, no domingo pela manhã, por enquanto, nessa ferramenta aqui, tá? Como eu ia dizendo, portanto, que o objetivo da Escola Bíblica Discipuladora é formar o discípulo multiplicador. Não é somente produzir conteúdo, é produzir conteúdo, e enquanto produzimos conteúdo, nós formamos discípulos que vão multiplicar outros discípulos. Nós temos aprendido, nesse tempo de escola bíblica discipuladora, que o nosso objetivo, nós estamos totalmente focados em 3 perspectivas, em 3 desenvolvimentos, que é o trilho da nossa igreja, que é o relacionamento discipulador, o pequeno grupo multiplicador
os cursos de formação discipular, entre eles, dos cursos de formação discipular está a Escola Bíblica Discipuladora e a nossa celebração com exposição da Bíblia todas as semanas. Todos os membros da igreja são convidados a participar de todos esses pontos aí. Relacionamento discipulador, pequeno grupo multiplicador, encontros de formação, cursos de formação discipular e as nossas celebrações dominicais. Mas com a Escola Bíblica Discipuladora, nós temos uma rede de contatos. A Escola Bíblica Discipuladora faz contato, produz conteúdo para o relacionamento discipulador. Vou repetir. Na forma como está formatada a maneira como está formatada a nossa igreja hoje, a Escola Bíblica Discipuladora gera conteúdo para o relacionamento discipulador. E a celebração dominical com a exposição bíblica gera conteúdo para o pequeno grupo multiplicador. Acho que vocês já perceberam como é que funciona isso. Vocês receberam aí no WhatsApp a revista RD3, tá? Não tivemos como distribuir essas revistas em tempo de quarentena, então tem um PDF aí que você pode usar nesse tempo de quarentena. Quando terminar a quarentena, a gente passa as revistas para vocês, ok? Tá aí, esse é o trilho do caminho do discipulado, que nós estamos estudando esse tempo, tá? Deixa eu jogar aqui em cima os professores. Esse é o trilho da nossa escola bíblica, aliás, do chamado do discipulado. Eu quero que você preste atenção, como eu disse, nosso objetivo é formar o discípulo multiplicador, e na formação do discípulo multiplicador tem 3 fases: o chamar, o agregar e o aperfeiçoar. Lá no início da aula, nós aprendemos que, lá no início do conteúdo, nós aprendemos que o primeiro passo na formação do discípulo multiplicador é você começar a orar pelo seu discípulo multiplicador. Por isso, nós temos o cartão-alvo de oração. Aqui no caminho do discipulado, você está vendo, né, o cartão-alvo de oração. Você que está chegando agora à nossa igreja, você pode me procurar o Vinícius. Nós temos aí esse conteúdo para passar para você, esse material. Nós temos um cartãozinho que você coloca o nome da pessoa nesse cartãozinho, como um objetivo, com uma intencionalidade de orar por essa pessoa. Então, você vai colocar, né, o nome da pessoa aqui, ok? Você coloca o nome da pessoa. Vamos lá, eu vou orar pelo João. Você vai colocar o nome do João aqui. Você vai, eu quero orar pela minha tia Maria. Eu vou orar pelo Pedro, meu colega de trabalho. Você vai colocando os nomes das pessoas aí e você vai desenvolver um processo de intencionalidade na oração discipuladora, para que essa pessoa, em primeiro lugar, que Deus gere circunstâncias para que essa pessoa tenha contato com a mensagem do Evangelho, para que Deus te dê as condições para você, te capacite para falar do Evangelho para ela, para que essa pessoa aceite o chamado da salvação, e ao aceitar o chamado da salvação pelo poder do Espírito, que nós vamos estudar isso hoje também, ela seja salva e entre no processo. Só um detalhe importante: quem é o discípulo? No discipulado normativo, discípulo é todo aquele que faz uma classe, que já se converteu e vai para uma classe fazer discipulado. No discipulado de Jesus, discípulo é todo aquele que tem interesse em caminhar com você para aprender sobre Jesus. Então, não necessariamente você vai começar a caminhar com a pessoa depois que ela entregar a vida para Jesus. Não. O importante, aliás, o fundamental é que você ore por pessoas, para que Deus gere circunstâncias para que essas pessoas caminhem com você, para que você influencie essas pessoas e elas queiram entrar no relacionamento discipulador.
Escolha, então, até 5 pessoas para você caminhar. Por que até 5? Não tem número mágico, é a quantidade, por exemplo, de dias da semana que você vai poder encontrar com essa pessoa para estudar a palavra de Deus com ela, né? De segunda a sexta, aí você vai encontrar uma vez com cada um. Hoje, com os recursos que a gente tem aí, você pode encontrar pelas redes, pelo WhatsApp, por uma videochamada e fazer o discipulado. Isso não substitui o contato pessoal, mas nesse período substitui, né? Pelo menos nesse período aí, você não precisa parar o seu relacionamento discipulador, cancelar o seu relacionamento discipulador. Escolha, então, até 5 pessoas para você caminhar com essas pessoas. Conte para elas, comece a orar por elas, conte para elas que você está orando, pergunte a elas se ela tem algum pedido de oração. Convide essa pessoa para ter um encontro, para você orar com ela, e ao convidá-la, proponha para ela andar com ela semanalmente, estudando a palavra de Deus. Você assim começa um relacionamento discipulador. Olha que legal. Na forma de evangelização tradicional, eu não posso chamar de tradicional, né? Institucional, a primeira coisa que a gente faz é levar pessoas para a igreja, né? Tentar levar a pessoa para o templo. Aí você quer levar uma pessoa para o templo que não tem costume de ir ao templo, então que não tem uma dificuldade de lidar com a questão do templo evangélico, então da igreja evangélica. Geralmente algumas pessoas têm bloqueio para estar no meio de muita gente. Então, em vez de você levar essa pessoa no templo, você vai começar a fazer o discipulado com ela, com essas ferramentas que nós estamos te dando, relacionamento discipulador 1, 2, 3. Você só vai levar ao templo depois que você já começou o relacionamento discipulador com ela. Inclusive, nós nem indicamos você levar ela no templo logo de cara. Nós indicamos que você leve a pessoa no pequeno grupo, para que ela tenha um contato com os irmãos, tenha uma comunhão com esses irmãos do pequeno grupo. Ao ter contato com esses irmãos do pequeno grupo, aí sim ela vai conhecer um pequeno grupo e ela vai você vai levá-la no templo, talvez ela vai ficar mais à vontade no templo. Mas são todas dicas iniciais para você entender que o nosso objetivo é formar o discípulo multiplicador, estudando a palavra de Deus. Está aí, olha aí a caminhada. Fernando, né? rapidão. Oi. Só antes de você passar para o próximo slide, só uma consideração aqui. É válido lembrar que pode ser que você elenque alguém para colocar no seu cartão alvo de oração e que no meio dessa caminhada outra pessoa apareça, e não aquela pessoa propriamente dita que você estava com o nome dela. Porque o Espírito Santo de Deus, ele se mostra ativo a partir do momento em que a gente permite essa ação. Então, é só para a gente lembrar que isso daqui, esse cartão-alvo de oração, não obrigatoriamente a gente deve se restringir apenas a essas 5 pessoas, mas está aberto para a ação do Espírito Santo, independente dessa restrição, vamos falar assim, de 5, né? A questão da restrição de 5, Samuel, é por causa da questão temporal. Da agenda, né? Eu entendi. E você não vai, se você conseguir encontrar com pessoas, porque na intencionalidade não é só você, não tem nada de místico, viu, gente? Não é colocar o nome da pessoa no cartão e aí Deus vai salvá-la porque está no cartão e você vai levantar um clamor pelo cartão. Não, ele está no cartão porque você assumiu um compromisso de colocar essa pessoa na sua agenda de intencionalidade para a salvação. Ou seja, por que nós falamos aí, escolha 5 pessoas e comece a orar por elas? Porque você tem que levar em consideração a sua agenda. Você vai conseguir encontrar com 6, 7, 8. Lembrando que o Samuel tem razão, que isso não é sistemático, é orgânico, não é nem sistemático, isso não é artificial, é orgânico. Então, talvez na caminhada Deus coloque outras pessoas. Então, você vai colocando no cartão-alvo de oração, mas lembrando que essas lições que nós estamos estudando, você vai estudar com elas pessoalmente, você vai ter que investir tempo. O discipulado requer tempo. Jesus investiu tempo nos seus discípulos. Nós precisamos investir tempo nos discípulos de Cristo.
Posso falar uma coisa? Você não vai ficar bravo comigo, não. Geralmente Deus ignora as pessoas que eu ponho no cartão de oração e me manda outras. A gente tem que ter muitas... A gente tem que estar aberto, gente. Deus é soberano. Deus é Amém. soberano. E isso é muito interessante. Só quem tem um cartão de oração preenchido pode entender isso que eu estou falando. E veja que eu estou falando com felicidade, né? Então, ou seja, não é uma coisa... Está longe de ser uma coisa ruim. É um encontro prático com a soberania de Deus. Amém. Olha só, então aí tá umas ferramentas, gente, Vibe. Essas são as ferramentas para depois que você começa a caminhar no relacionamento discipulador, para você usar. Nós te damos a ferramenta, te municiamos com a ferramenta, nós te damos o preparo na escola bíblica discipuladora. Com o conteúdo estudado na escola bíblica discipuladora, você está municiado, você tem as ferramentas para sentar com o seu discípulo, com aquela pessoa que se tornará discípulo de Jesus e estudar com ela. O relacionamento discipulador 1, o relacionamento discipulador 2, o relacionamento discipulador 3. No relacionamento discipulador 1, nós aprendemos, nós focamos em apresentar Jesus à pessoa que você está discipulando. Nós estamos discipulando. O foco inicial é mostrar para a pessoa que Jesus não é um homem iluminado, um grande filósofo, um grande líder de uma religião. Não. Jesus é a verdade que liberta, ele é a luz para o meu caminho, ele é o meu único Salvador, ele é o dono da minha vida. Muito cuidado, porque talvez no processo de discipulado, o próprio discípulo, ou então talvez você incorra no erro, porque você tem que lembrar que você está numa batalha espiritual, enquanto você está lutando com o poder do Espírito para levar essa pessoa ao conhecimento da verdade, levá-la para a luz, ter dirigido seus passos para a luz, transformar Jesus seu único Salvador, deixar Jesus controlar a vida dela, há as hostes espirituais malignas que estão trabalhando contra. Então, como é que uma hoste espiritual maligna age na vida de uma pessoa ou até na sua vida para atrapalhar que essa pessoa tenha um contato com a mensagem do Evangelho? Distorcer a verdade. Essa é a maneira do inimigo trabalhar, tá? É lógico que ele vai ter outras maneiras de trabalhar, né? Chega na hora da reunião, acontece um contratempo, a mãe, você está fazendo... Mãe, dona de casa, está fazendo estudo com a sua vizinha, aí a sua vizinha, na hora de sair para você fazer o estudo, o menino dá uma dor de barriga na criança, vão aparecer contratempos, por isso que você precisa orar bastante, para que não haja esses contratempos. Mas tem essa questão também de, infelizmente, as hostes espirituais malignas distorcerem a verdade. Por isso que nós começamos dizendo quem Jesus de fato é. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a luz para o seu caminho. Jesus é o único Salvador e ele quer controlar a vida das pessoas. Esse é o RD1. Tá? Lembrando que você pode lá no grupo, lá no YouTube, viu, aluno da Escola Bíblica Discipuladora, ou você que está acompanhando ao vivo, lá no YouTube tem... lá o chat ao vivo, você pode colocar a sua pergunta lá, tá? Você pode participar. Eu estou até escrevendo aqui agora, ó. Coloque sua pergunta aqui. Acabei de escrever. Ok? Então participe colocando as suas perguntas aí no chat. No RD1 nós estudamos isso, né? Os 4 estudos bíblicos no Evangelho de João sobre quem é Jesus. No RD2, nós estudamos o tema do RD2 é Boas Novas para você. Lá no RD2, você tem contato... deixa eu lembrar, deixa eu usar termos teológicos aqui. No RD1, você tem contato com a cristologia, um estudo da pessoa de Jesus. Porque se Jesus é o centro de tudo, se Jesus é o centro da revelação bíblica, da manifestação de Deus,
nós temos que apresentar primeiro a pessoa para Jesus. Então, nós fazemos um estudo detalhado de quem Jesus é, nas 4 lições do Evangelho de João. No RD2, você tem contato com o conteúdo global do entendimento do que Deus fez por nós. Então, no RD2, você vai estudar algumas doutrinas sobre a questão do homem, do ser humano em relação a Deus, o que Deus fez, o que Deus providenciou do ser humano em relação a Deus. Você precisa se lembrar, né, que o homem pecou e o resultado do pecado foi que esse homem ficou separado de Deus, lá Romanos 6:23, né? E todos os seres humanos estavam condenados à morte eterna. Essa é a posição, ou então a forma como o homem se encontrou no relacionamento dele com Deus. A queda quebrou o relacionamento dele com Deus. Mas Deus, em sua rica misericórdia, providenciou uma solução para os problemas do homem. Com seu amor, ele demonstrou amor por nós, sendo nós ainda pecadores, e colocou em nós, derramou sobre nós a sua graça, derramou sobre nós o seu poder. Infelizmente, nessa caminhada, muitos homens as pessoas tentam, por religiosidade, acham que por religiosidade elas podem encontrar a Cristo, chegar até Deus, chegar até Deus. Algumas religiões acham que o batismo salva. Outras religiões, e até mesmo alguns cristãos, acham que as boas obras podem salvar as pessoas, mas somente Jesus, somente o poder de Deus pode levar o homem até Cristo, atravessar a ponte da morte e colocar a pessoa diante de Deus. Essa é a providência divina. O homem, ao Deus providenciar pela sua graça salvadora, o homem responde, né? O homem precisa responder. Uma das formas, enquanto Deus está realizando a regeneração no homem, esse homem precisa se arrepender dos seus pecados. Ele precisa ouvir, crer na mensagem do Evangelho, se arrepender do seu pecado, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso tudo está achatado, está tudo dentro do conteúdo aí do Boas Novas para você, o RD2. Tá? Essa aula vai ficar gravada aqui. Eu relembrei para você o RD1, estou te lembrando agora o RD2. Eu tenho dúvida, pastor. O que eu vou fazer? Não lembro o que eu vou fazer com o RD2. Está aí. O conteúdo do RD2 é o conteúdo que você vai expor à pessoa que você está discipulando, a mensagem condensada do Evangelho, e isso vai exigir dessa pessoa respostas. Tá? Aqui, sempre surge essa pergunta na Escola Bíblica Discipuladora: pastor, mas as pessoas estão resistentes ao Evangelho. Você tem que lembrar que esses estudos você faz com pessoas que têm interesse pelo Evangelho. São estudos que você faz com pessoas que já manifestaram interesse, estão caminhando com você, estão abertas. Tá? O material dos batistas brasileiros trabalha desde a década de 50, ou até antes um pouco, com a perspectiva da pessoa de paz, aquele homem de paz, a pessoa que está aberta para o Evangelho. E aí, no conteúdo de Igreja Multiplicadora, nós trabalhamos nessa perspectiva de que discípulo é todo aquele que manifesta o interesse de andar com a pessoa de Deus. Ou seja, você está fazendo esse estudo com pessoas que estão abertas para o Evangelho. No entanto, pode ser que em algum momento nessa caminhada essa pessoa seja resistente. O que fazer, Raul, uma pessoa resistente? Fala aí, 30 segundos. Orar mais. Fala de novo, bem forte. Orar mais por ela. Amém. Continuando, esse é o RD 2. E aí nós chegamos no RD 3. O que Jesus deseja que você faça? Lembra lá no início que eu falei sobre o chamar, o agregar e o aperfeiçoar?
O RD1 e o RD2 são conteúdos de chamar. Você está chamando a pessoa para aceitar o Evangelho, para ouvir a mensagem do Evangelho, crer na mensagem do Evangelho e ser alvo da graça de Deus. No RD1 e no RD2. No RT3, você já está fazendo a passagem do chamar para o agregar. Porque no Racionamento Discipulador 3, você vai trabalhar com o seu discípulo noções do que é a vida cristã. Pronto, agora você entregou a vida para Jesus. O que você vai fazer a partir de agora? E aí, são essas lições do RD3, né? Segurança eterna, você precisa ter segurança eterna, que nós vamos estudar hoje. Você precisa separar até 11h30, tá? A irmã colocou, o irmão colocou o feijão na pressão, aí fica esperto. Não vai deixar queimar e nem vai perder a aula, tá? Nós vamos até 11h30 essa aula. No conteúdo, o que nós vamos estudar nesse encontro e mais 8 encontros? Que hoje o cristão precisa ter segurança eterna, segurança espiritual. Nós vamos entender a necessidade do batismo. Semana que vem, uma aula fantástica sobre o batismo. Batismo salva. O que é o batismo? Raul vai dar essa aula. Depois nós vamos estudar sobre a importância do estudo da palavra de Deus, como a palavra de Deus é central na mensagem da cruz, na mensagem do Evangelho, na vida com Deus. Na quarta lição, a suprema necessidade da oração. A terceira palavra de Deus vai ser o Sidão, que vai dar essa aula. A quarta vai ser o Samuel. E a quinta, o testemunho da fé evangélica, a importância de ser uma testemunha viva do amor de Deus. A sexta, sustentando a obra através dos recursos financeiros. Por que eu devo ser dizimista? Por que eu devo ser ofertante? Essa é a quarta, né? É a sexta. A sétima, a presença. Essa aula é fantástica, viu, gente? Aliás, todas são boas, mas essa aula aqui a presença e atuação do Espírito Santo. Você vai tirar dúvidas sobre quem é o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz, como lidar com a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. O oitava, a igreja como um corpo vivo de Cristo. A nona, escrevendo e apresentando o seu testemunho pessoal. Você se preparando, você preparar o seu discípulo multiplicador para fazer aquilo que você já fez. Você tem em mente o seu testemunho, você conseguir compartilhar o que Cristo fez na sua vida. Ok? Fernando, Oi. Só fazendo uma intervenção aí, vamos dar um espaço que parece que já tem uma pergunta aí. Nas perguntas nós vamos responder todas no final, tá? Beleza, fechou. Nós vamos deixar os 10 minutos finais aí para responder, tá? Vamos conversando sobre isso. Próximo. Qual é o objetivo dessa lição? O que nós queremos com essa lição? Olha o que diz na introdução do Boas Novas para você. Não, do que Jesus deseja que você faça. Os novos crentes precisam receber alimento apropriado no primeiro estágio da vida cristã. Devemos assisti-los em suas necessidades de novatos. Tem um detalhe. O pastor Waylon Moore, no livro... esqueci o nome do livro do Waylon Moore, mas o pastor Waylon Moore, no seu livro, Multiplicando Discípulos, não vou lembrar aqui agora, ele vai dizer o seguinte, que o discipulado o relacionamento discipulador não é algo pontual, que tem início, mas que tem fim. Eu vou caminhar com essa pessoa até certo ponto. Eu gosto muito das minhas aulas de usar o seguinte argumento. O relacionamento discipulador é como soltar pipa. No começo, você tem um trabalho muito grande para dar vento para essa pipa, né? Quem já soltou pipa sabe aí do que eu estou falando. Quando você está ali no início, ela está no chão, você vai colocar a pipa no ar, você tem que fazer um esforço tremendo, né?
para levantar essa pipa. Mas depois que ela pega vento, embora ela esteja conectada com você aqui, você esteja controlando, ou dirigindo melhor, você vai dando mais espaço. A pipa não precisa tanto assim de esforço seu, tá? Então, enquanto você está aqui com essa pipa no ar, você pode começar, essa está mais controlada, você pode começar e dar voo a outra pipa. Eu gosto de comparar o relacionamento discipulador com isso, mas no início, nesse período do chamar, requer de você um esforço maior. No período de agregar, requer de você também um esforço. E no aperfeiçoar, você já deu linha, já deu mais espaço, e o aperfeiçoamento passa por levar a pessoa a entender que ela precisa fazer a mesma coisa que você fez com ela, tá? Olha só o que diz na introdução ainda, cita 2 textos, Filipenses 2, parte B do versículo 12, diz assim: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. O que você precisa ensinar para o seu discípulo, que quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela é salva. A salvação, o processo de regeneração não é algo estático, que, pum, aconteceu e pronto, eu já estou pronto para a vida cristã. Você precisa desenvolver a sua salvação. Por isso que é importante sempre manter o laço no relacionamento discipulador. 1 Timóteo 4:15 diz: sejam diligentes nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. É importante que todo aquele que queira seguir a Cristo, Paulo está falando, lógico, aqui no contexto do vocacionado, mas toda pessoa que deseja seguir a Cristo, ela precisa, para a glória do nome do nosso Deus, ser aperfeiçoada, até que todos chegam ao pleno conhecimento. Não, você não pode em nenhum dia falar assim, não pode chegar um dia e falar assim, pronto, agora eu tenho diploma de crente, agora eu tenho diploma de salvo. Você precisa desenvolver. Infelizmente, outra coisa que o pastor Waylon Moore diz, que muita gente, sabe o que muita gente faz? Talvez você esteja fazendo isso agora. Você investiu, Samuel. Você investiu, está aí na nossa live, pelo menos que manifestou aqui. Manifeste se você está assistindo. A Joyce manifestou, a Jéssica, o Jonatas, a Eliana, a Cristina, o Hélio, a Silvânia, a Maila. Coloca aí, dá um bom dia aí. Todos que estão assistindo, dá um bom dia na live aí no YouTube, tá? Eu botei o link lá no Facebook, mas nós estamos aqui no YouTube. Perdi a linha de raciocínio, que eu ia falar algo importante aqui agora. O que eu estava falando, gente? Me ajuda aí. Pastor Waylon Moore falou... Pastor Waylon Moore fala assim, você não pega um bebezinho de 2 anos, uma criança de 2 anos, e fala para ela assim, você, papai. Você não fala, Samuel. Sofia tem 2 anos, né, Samuel? Mês que vem faz 3. Tá me ouvindo, Samuel? Tem 2 anos. Sim. Pois é, Sofia tem 2 anos. Você não vira para a Sofia, vamos falar, 3 anos. Você não vai virar para... Semana que vem a Sofia faz 3 anos. Aí o Samuel vira para a Sofia e fala assim, minha filha, você está fazendo 3 anos, está aqui a sua mamadeira, está aqui o piniquinho, papai e mamãe vamos sair. Você já fez 3, nós investimos 3 anos da nossa vida em vocês. E aí você deixa a chave da casa com ela e vai passear com a esposa. Você não faz isso. Não. Agora, muita gente faz isso com o seu discípulo, né? Investir 1 ano, 2 anos na vida da pessoa, aí fala assim, pronto, você está formado, toma o seu diploma de crente aqui e vai caminhar. E você para de investir na vida das pessoas. Não faça desse jeito, não faça dessa forma, tá? Tem misericórdia. Pastor Fernando, tem Sim. coisas que são muito óbvias para nós, que somos crentes há muito tempo, que não passam nem próximos da obviedade para discípulos nossos, pessoas recém-convertidas. Principalmente exemplo, no linguajar, né? Não, essa semana eu estava conversando com o RD pelo WhatsApp, e aí ele tinha uma dúvida muito mortal que ele queria me perguntar. E eu já fiquei assim, né? Aquele desespero natural de quem tem ansiedade, né? De quem trata ansiedade. Meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Aí o cara vira assim e me pergunta, Sidão, é errado eu doar um eletrodoméstico meu para alguém
que tem um defeito? Aí oh meu Deus, toda vez que for esse tipo de coisa assim, você já fala logo, fulano, para você não me deixar desesperado à toa. E aí eu fui explicar para ele que se ele disser para a pessoa, olha, esse eletrodoméstico aqui tem esse defeito, mas eu não tinha problema nenhum. Então esse é o tipo de dúvida que acomete a pessoa que chegou há pouco tempo no Evangelho. E esse pouco tempo aí é exatamente o tempo que o pastor Fernando usou como exemplo aí, 2 anos, ou 3, não sei, ou 2 para 3, alguma coisa assim. Então, o óbvio só é óbvio porque alguém disse, e principalmente nas coisas espirituais. E a gente, muitas vezes, não quer soltar, como diz no Goiás, né? Quer soltar a peia da pessoa e com 1 ano, 2 anos, não vai rolar. Isso é fundamental. Ok. Continuando, nós passamos aí agora, você tem condições de estar com a revista aí, na página 4, ela te dá a oportunidade de você trabalhar com o seu discípulo, para ele compartilhar a experiência de salvação dele, tá? A decisão de convidar Jesus para fazer parte da sua vida foi a mais importante que você já fez. Seus pecados foram perdoados. Tem um detalhe, né? Que é o seguinte: seu casamento, você que se casou, seu casamento foi um momento muito importante para a sua vida, né? Você tem guardado isso na memória e você consegue contar com detalhes como foi o seu casamento. O nascimento do primeiro filho, tá? Você sabe com detalhes como foi a emoção de ter nascido o primeiro filho. A formatura, quando você pega o seu diploma de, vamos lá, bacharel, pós-graduado, doutor, pós-doutorado, a alegria, você se lembra, aconteceu dessa forma, daquela. No entanto, quantos de nós lembramos da nossa experiência de salvação, que é a decisão mais importante que nós já tomamos na nossa vida? É o momento mais importante, quando eu fui alvo da graça e Deus me alcançou. Deus olhou para mim e mudou a minha história. Muitas pessoas chegam nesse ponto aqui de compartilhar sua experiência de salvação, ficam constrangidas ou não conseguem compartilhar. Talvez porque a sua experiência de salvação seja simples. Eu já dei esse testemunho, né? Que nós estávamos numa reunião de missionários, aí um missionário deu um testemunho de conversão, que ele tinha sido bandido e depois ficou preso muitos anos, usuário de drogas. E aí passou a palavra para uma missionária que foi criada na igreja. Aí a missionária, toda constrangida, disse: eu não tenho nenhuma experiência para contar, porque eu cresci na igreja. Eu queria muito ter roubado, ter sido presa, mas infelizmente eu não fui. Eu cresci na igreja, aceitei Jesus. Lá na escola bíblica, uma professora fala: gente, tudo é experiência. Pega a sua experiência e coloca no papel. Tá? Quando eu tinha 7 anos, a professora da escola bíblica dominical, o professor da escola bíblica dominical, me levou a confessar Jesus. Ali a minha vida mudou. Quando eu tinha 9 anos, eu vi o pastor pregar. Então, lembre-se da sua experiência de salvação, não como uma coisa simples, mas lembre com entusiasmo. Lembre da sua experiência de salvação como algo importante. Você tem que compartilhar isso, conversar isso com o seu RD. No entanto, talvez ele não tenha feito isso ainda, né? Ele não tenha entendido que ele é filho de Deus ou não tenha entregado a vida dele para Jesus. Quando você está fazendo esse estudo, nunca é tarde para relembrar lá a obra de Cristo. Olha só, você tem que lembrar ele que ele todos os detalhes do plano da salvação. Você já caminhou com ele no RD1, no RD2, mas essa pessoa não tem segurança ainda. Leve-o a, mais uma vez, ter uma experiência ou talvez confessar Jesus, relembrando ele todo o plano da salvação. Eu não tenho vergonha de dizer isso, né? Que quando eu tinha 9 anos de idade, eu entreguei minha vida para Jesus. Mas entre os 9 e os 15 anos, foram várias vezes que eu ouvi os apelos e corria na frente
porque não tinha muita segurança, inclusive a aula de hoje é sobre isso, né? Não tinha muita segurança. Tem um amigo meu que fala, né, brinca, meu cunhado, ele fala assim, o Fernando, todo o apelo que tinha, o Fernando ia na frente. Porque estava desenvolvendo a salvação. Então, não tenha medo de expor ao seu discípulo a oportunidade, mais uma vez, ele confessar Jesus, dele ter segurança, desenvolver a sua segurança. Receber Jesus, Cristo, como Salvador, é apenas o começo de uma vida nova. A partir de agora, você precisa crescer na vida espiritual. Você está conversando com seu discípulo, ok? E a primeira lição, portanto, Jesus deseja que você tenha certeza da salvação. Esse é um problema sério com a maioria dos crentes. Com muitos crentes. No Brasil, infelizmente, por causa da soteriologia. Cadê Vinícius? Você está assistindo a aula, Vinícius? Vinícius, semana passada, colocou o significado da palavra soteriologia lá no grupo. Coloca aí, Vinícius, se você estiver assistindo, o Vinícius vai apanhar. Coloca aí, Vinícius. Oi? Semana retrasada. Semana retrasada, né? O Vinícius colocou lá o conceito de soteriologia. Coloca de novo aí, Vinícius, por escrito, aí no chat ao vivo. A maioria dos cristãos tem um conceito equivocado de salvação, uma soteriologia distorcida. Tá? E muitos, até batistas, passam uma vida desesperados por saber se são salvos realmente, se estão conectados com a fé realmente, se são de Jesus realmente. Então, a primeira lição é justamente essa, sobre segurança eterna, justamente porque na hora que você se torna um membro da igreja, nós queremos certificar, enquanto você se torna um membro da igreja, que você tem segurança eterna, que você tem segurança de que você é um salvo. Porque a membresia de uma igreja batista ela é formada de pessoas salvas, né? A membresia de uma igreja batista é formada de pessoas biblicamente regeneradas. Nós batizamos pessoas biblicamente regeneradas. Por isso, a importância... Amor, pode pegar uma água para mim? Espera aí, gente. A importância de você ter convicção de salvação. Então, olhando nos seus olhos, professores, não, está aparecendo só uma pessoa por vez aí, tá? Você está vendo todos aí, mas lá aparece só uma pessoa por vez, na tela do YouTube. Seguinte, olhando nos seus olhos, olha o tamanho dos meus olhos. Você tem certeza da salvação? Você é crente 20, 30 anos, se Jesus voltar hoje, você tem convicção de que você estará eternamente com Cristo. Se você morrer hoje, onde você estará um minuto depois da sua morte? Você tem convicção. É isso que nós vamos trabalhar com textos bíblicos agora nessa lição. A importância de você entender que Jesus deseja que você tenha segurança, certeza da salvação. A lição começa dizendo o seguinte: 3 razões porque eu sou salvo. Primeira razão. João 5:24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Aqui, ó. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. Fui pintar, não deu certo, não. Tem a vida eterna. É importante você salientar isso com o seu discípulo. E não será condenado, mas passou da morte para a vida. A primeira razão porque você é salvo, porque Jesus prometeu que você seria salvo. Eu vos asseguro. Quem ouve a minha palavra, as duas coisas, lembra lá do caminho discipulado, da ponte da salvação?
quem ouve e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Segundo motivo, que você pode crer que você é salvo. Você aceitou o chamado da salvação. Houve uma participação sua no segundo momento, a graça de Deus se mostrou salvadora sobre você, mas você respondeu a essa graça salvadora. Romanos 10, 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, em primeiro lugar, Jesus nos garante por promessa de que todos os que ouvem e creem são salvos. Segundo, que você ouviu, creu, você invocou o nome do Senhor, você é salvo. Terceiro, e importantíssimo que você entenda, nós vamos estudar sobre a doutrina do Espírito Santo, lá na lição mais adiante, mas a partir de agora já você precisa ter essa convicção, ou ensinar essa convicção para o seu discípulo, que quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você é salvo, automaticamente você recebe o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em você e ele se torna, então, uma segurança. O selo do Espírito é a segurança. Você é selado pelo Espírito de que você está com Deus. Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:12. Pastor Fernando? Sim. E há muitas outras coisas, né, que o Espírito Santo faz na vida do crente que são evidências da presença do Espírito Santo na sua vida. Então, às vezes, a pessoa pode ficar pensando assim, mas será que eu tenho realmente? Será que o Espírito Santo, será que isso que eu sinto, essa convicção, é dada realmente pelo Espírito Santo? E há outras evidências que a Bíblia, outras coisas que o Espírito Santo faz na sua vida, que são evidências disso. E você pode lançar mão também dessas outras passagens bíblicas para a confirmação e para alicerçar a sua certeza. Por exemplo, a Bíblia diz também que o Espírito Santo produz frutos. Você pode acessar a lista de fruto do Espírito, está presente em várias cartas de Paulo, que mostram que o Espírito Santo tem estado na sua vida, tem agido na sua vida. Outra coisa interessante, você passa a compreender a Bíblia. Textos bíblicos se desvelam diante de você, você consegue compreender aquilo que é espiritual, coisa que antes você não tinha condição de fazer. Então, há uma obra extensa do Espírito Santo na vida do crente que mostra a evidência de que o Espírito Santo realmente está habitando na sua vida. Isso faz com que você tenha condições, que você tenha uma certeza daquilo que Deus fez na sua vida. Então, e só lembrando, Raul... só para encerrar, não adianta, às vezes, o pastor Fernando passou para os professores um livro, né? Nós lemos um livro, um capítulo de um livro para nos preparar para essa aula, e o autor desse livro fala de uma certeza falsa. Há pessoas que podem estar se auto-enganando. Falso positivo. Falso positivo. Agora, na época de Covid-19, né, tem o falso positivo. E uma das características do falso positivo para a salvação, irmãos, você que está aí me ouvindo, você não tem fruto do Espírito, você não consegue compreender as verdades espirituais que estão na Bíblia, você tem resistência, uma resistência demasiada, você tem uma ojeriza, uma irritação com relação às verdades bíblicas, você se sente afrontado e esse afrontamento não passa, a sua alma não descansa, você não consegue aceitar aquilo ali. Pode ser um sinal
de que você, de fato, não entregou sua vida para Jesus ainda. Você não tem o testemunho do Espírito Santo, o Espírito Santo não habita em você. Então, nós precisamos analisar as outras partes, as outras obras que o Espírito Santo faz na nossa vida e fazer uma análise sincera. Elas realmente estão acontecendo? Eu me converti há 20 anos atrás e eu não demonstro nenhum fruto do Espírito na minha vida? Então, espera aí, que conversão é essa? Tem isso daí. Ótimo. Lembrando, Raul, que até chegar aqui já existe um determinado relacionamento entre o discípulo e o discipulador e, logicamente, entre o discípulo e Cristo, né? Então, tudo isso daqui vai sendo gradativamente revelado tanto a quem está discipulando quanto a quem está sendo discipulado. E cabe ao discipulador ter uma certa sensibilidade de enxergar isso também no seu RD também. E muitas vezes trabalhar isso através da Bíblia, né? Através desses estudos, né? Não chegar para a pessoa e só falar assim, olha, você precisa ter o dom do Espírito, algo assim, né? Mas deixar isso ser revelado gradativamente, é isso que eu quero dizer. Ótimo. Portanto, precisamos, como cristãos, ter segurança eterna. Vamos ler agora, no restante dessa aula, alguns textos que respondem a questões relacionadas à segurança eterna. E os professores, se quiserem contribuir com mais algum texto, ou você, se quiser contribuir, eu mandei um estudo para muita gente que me pede, né, pastor, fala mais sobre segurança eterna. Tem um estudo que o tema é 88 razões pela qual eu posso ter segurança eterna. 88 razões bíblicas. Então, são 88 versículos bíblicos, temas uma temática em cadeia, que dão base bíblica para que você tenha segurança eterna, tá? Eu comecei falando sobre isso, não terminei. Acho que eu não expliquei bem antes de nós entrarmos nos versículos. O fato de que a religiosidade brasileira, o cristianismo brasileiro, ele tem uma soteriologia distorcida, onde as pessoas não entendem, não compreendem a segurança da salvação. E elas vivem num medo constante. Esse medo constante alimenta em algumas igrejas, que nós nem consideramos como igrejas protestantes, né? São igrejas, nem como igrejas cristãs, por exemplo, algumas igrejas neopentecostais, alimentam na sua ovelha o medo para que se mantenha o controle. Você precisa estar aqui com a gente, tem que vir no templo, porque se você não vier no templo, eu não posso garantir a sua salvação. Outra situação, uma relação errada entre pecado e salvação. A relação que o evangelicalismo brasileiro tem errado entre pecado e salvação. A pessoa que recebe o Espírito Santo, o pecado e a salvação, elas vão para departamentos diferentes. No evangelicalismo brasileiro, o pecado e a salvação estão no mesmo departamento a vida inteira. Ou logo, se eu pequei, eu vou perder a salvação. Então, qualquer erro pode ser que eu perca a minha salvação. Você precisa se lembrar que o poder do Espírito Santo te livra definitivamente da pena do pecado. A salvação em Cristo te livra da pena do pecado. Você seria morto eternamente. E aí você foi absolvido. Você foi livre. Nós vimos isso na semana passada com o sangue do Cordeiro na Páscoa. Você foi absolvido pelo sangue do Cordeiro. É por isso que as analogias que o apóstolo Paulo faz são muito importantes, né? E a gente até discute bastante em questão de tradução bíblica, né? Quando a gente está discutindo tradução, às vezes troca-se uma palavra para ficar mais
para ficar mais inteligível, e às vezes sai ali aquela palavra que tem analogia jurídica, e aí o que eu quero falar é sobre as analogias jurídicas de Paulo, né? Paulo trata a salvação como um édito de apagamento de dívida, né? Como uma declaração de que a dívida não existe mais. E aí, quando isso acontece, nós temos que fazer igual o pastor está falando, temos que separar pecado de salvação. Eles passam a estar em áreas diferentes, porque mesmo quando você continua contraindo uma dívida, se você tem um édito de fim de dívida, que é uma coisa que existia na época do Império Romano, em que Paulo está usando essa alegoria, vamos dizer assim, não, essa parábola, melhor dizendo, mesmo que você continuasse contraindo dívida, você estava ali com aquele édito de perdão de dívida. Então, é por isso que Paulo usa essa analogia. Porque você, infelizmente, vai continuar pecando. Você vai continuar pecando até o momento da sua glorificação. Seja pela morte ou pela pela segunda vinda de Cristo, né? Você vai continuar, infelizmente. Você vai cair. Porém, aquele escrito de fim de dívida, ele continua valendo. Por isso que as palavras que a Bíblia usa, né? É importante nós sermos bastante fiéis e cuidadosos às traduções, porque essas palavras são muito importantes. Só complementando aí o que o Raul falou, e um pouco atrás que a gente falou sobre a questão do Espírito Santo, a gente lembrar o RD também, que o Espírito Santo vai ajudar nessa questão aí, né, das dívidas, né, do pecado, vamos dizer assim, né, que às vezes o RD, ele, não, eu tenho que parar de fazer isso, pronto, porque é errado e acabou, né, então a gente tem que lembrar ele que vai ter determinadas atitudes que ele tinha, né, que ele tem como criatura, né, agora filho de Deus, que elas vão continuar acontecendo e o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele. Então, às vezes, a atitude vai depender dele mesmo, tomar essa atitude. Não, eu não devo fazer isso. Mas vai ter outras que o Espírito Santo vai trabalhando ao longo do tempo, né? Então, não é algo... Receber o Espírito Santo e pum, né? Aconteceu a mágica. Então, lembrar isso também, porque às vezes o RD, a pessoa, ela está em confronto, é um dos confrontos maiores, né? Que eu acho que a gente pode encontrar. Aí eu faço esse tipo de coisa, eu gosto, não sei se eu vou conseguir largar isso, não sei se eu vou conseguir fazer isso. Então, assim, né, a ajuda do discipulador, do Espírito Santo, né, vai sendo trabalhada ali, Deus vai trabalhando na vida através dessas ferramentas, né? E aí, determinado, isso vai diminuindo ou vai sumindo. Pode se levar alguns dias, pode levar uma vida inteira, né? Mas como o Raul falou aí, já está pago, né? Mas aí, isso aí, o Espírito Santo vai convencendo a pessoa. Você precisa de outros irmãos, né? Principalmente do discipulador ali em volta, também ajudando, né? Não largar ele simplesmente, porque tem essa luta, precisa, né? Precisa lutar, precisa vencer. Não, Sidão, isso daí me fez lembrar aquela época em que a gente acompanhava a pessoa até na igreja e torcia pro pregador acertar, fazer um apelo, fazer um apelo em que convencesse a pessoa de aceitar Cristo. Aí a pessoa aceitava Cristo e achava que na segunda-feira ela já ia acordar diferente. Ela aceitou a Cristo ontem, né? No domingo ela pensava que na segunda-feira ela já ia acordar e ter uma transformação. Não, é por isso que o relacionamento discipulador, ele é bacana e é uma coisa de vida na vida, é uma coisa construída, né? É algo orgânico, como o Fernando citou no início, né? Olha, vocês falando aí, eu acho que me veio aqui uma boa imagem na mente, assim, e como desfazer essa confusão, viu? O pastor Fernando já falou isso, eu vou falar com outras palavras. A teologia brasileira, o evangelicalismo brasileiro confundiu por muitos anos salvação com santificação. Não é isso, pastor Fernando?
Porque salvação, pensando matematicamente, num gráfico, salvação é ponto. É um ponto no gráfico da sua vida. Mas santificação é linha. Se eu tivesse um quadro aqui, ficava melhor. Cadê seu quadro aí, Samuel? Santificação é um ponto. Aliás, perdão, salvação é um ponto. Ela acontece num dia. Teve dia e hora da sua salvação, irmão. Tem dia e hora. Agora, sua santificação começou nesse ponto e ela vai terminar lá na glorificação. Então, não confunda salvação com santificação. E a sua santificação depende da sua salvação naquilo que ela só começa quando você foi salvo. Mas ela não pode retroagir, entende? Imagina um ponto e ele começa a andar. Ele começa a virar uma linha. Não tem um acidente durante essa linha que te faz retroagir ao ponto e apagar o ponto. Não tem como isso acontecer. Beleza. Vamos então responder algumas perguntas. Nosso tempo está bem adiantado aí, mas nós vamos terminar e vamos responder as perguntas, tá? O que devo fazer para ser salvo? Samuel, lê para a gente aí o verso. Atos 16, 31. Crês no Senhor Jesus e serás salvo, tu e sua casa. Isso. Então, você não pode perder de vista o fato de que a resposta do homem para a salvação é a resposta de fé. A resposta do homem é crer. Tá? Você precisa trabalhar essa perspectiva com a pessoa o tempo todo sobre a posição firme da fé. Tá? Cristo, Deus, na sua providência, na eterna providência, trouxe para você, derramou sobre você a sua graça, tá? E Deus, no seu infinito poder também, colocou em você, que é uma obra do Espírito também, a sua resposta é o Espírito Santo trabalhando na sua vida, a possibilidade de crer, ok? Segunda... Essa é uma boa... Isso aí nesse versículo, pastor Fernando, é interessante a gente voltar a ter o cuidado com as palavras bíblicas, né? Veja aí, a gente falou por muitos anos em aceitar, né? E a palavra da Bíblia é crer. Isso. Então, quem te aceita é Jesus. É Jesus que te aceita. Fala isso com mais enfática aí, porque talvez esteja chegando muita gente nova na igreja, Raul. Ótimo. E as pessoas precisam... Fala isso, tem 30 segundos aí para falar novamente essa verdade. Beleza. Irmãos, é muito comum nós que viemos, a gente que viveu o evangelicalismo brasileiro nos últimos 30, 40 anos, nós falamos em aceitar Jesus. Falamos, você precisa aceitar Jesus. Essa não é a palavra que a Bíblia usa. A palavra que a Bíblia usa, como você acabou de ver em Atos, é crer. Você precisa crer na obra expiatória de Jesus. Não é aceitar Jesus. É Jesus que nos aceita. Não é nós que aceitamos a Cristo. Basicamente. Perfeito. Raul, já responde aí, por favor. O que Jesus promete aos que o invocam? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. No mesmo capítulo, Paulo diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Esse é o verso 11, né? Isso. Você leu? Leu 10 também? Eu anotei o 11 aqui na minha revista. Não, o 10 eu sei de cabeça. Deixa eu falar então, para a gente ganhar aí. tempo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Crer e confessar. Confessar e crer. Sidão, que tipo de vida é prometida, ou que tipo de vida é prometida àqueles que aceitam Jesus como Salvador? Seu microfone, Sidão.
microfone tá Estou abrindo aqui na versão da NVI, né? Fala, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Beleza. Então, né, que tipo de vida é prometida àqueles que aceitam a Cristo? Né? A vida eterna. Aquele que... Então, é uma vida que ela não tem, né? A próxima questão aí, ela pergunta, já passando para ela, né, o que é o significado de um eterno, né? De algo eterno. Que é, ou é algo que não tem início ou não tem fim, e não tem fim, ou é algo que se inicia e isso não tem um fim, né? Então, essa é a vida que Cristo dá. É mais uma promessa, né? Que Deus nos dá no momento em que cremos, né? Invocamos o nome de Cristo. Então, que é crer e receber, né? Lá nessas lições do RD2 nós estudamos isso. E nós teremos uma vida eterna, algo que não acaba, né? É uma promessa, né? Pois é, ô Sidão. Então, esse versículo fala da natureza dessa vida. O Hélio colocou aqui, não é uma pergunta, por isso que eu vou comentar agora, ele fez uma afirmação, que muitos pregam assim, aceite a Jesus e seus problemas serão resolvidos. Há um equívoco em relação à natureza da promessa que Deus fez em relação à salvação, né? Há um equívoco muito grande do entendimento da natureza da salvação, que muitos pregam, infelizmente, naquela linha que o Raul estava falando anterior, e eu estava falando também, que a salvação é uma coisa que todo dia vai acontecer a salvação, e que eu posso fazer coisas, ou que a salvação vai resultar em presentes diários que Deus vai me dar, e que eu serei recompensado diariamente com riquezas financeiras, né, com o fim do problema de saúde. Tem muita gente que não é salvo, que acha que foi salvo porque um dia estava doente, foi num culto, falou que estava aceitando Jesus, mas na verdade ele não estava crendo, ele estava crendo na cura, não crendo na salvação em Jesus Cristo. Então é importante a gente ter isso em mente, que a natureza da salvação é em relação à anulação da pena do pecado, da morte eterna. E é preciso que o discípulo tenha isso em mente, ainda mais num evangelicalismo como o nosso brasileiro, em que confunde esses conceitos aí. A palavra de Deus diz que nós continuaremos tendo aflições, e talvez os cristãos mais aflições do que os outros ainda por cima. Então, isso não podemos perder isso de vista. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ok. Samuel, lê para a gente aí o conceito que está no... que eu tirei do dicionário aí, né? De vida eterna segundo o dicionário. Eu pesquisei simplesmente a palavra eterno. Mas eu está aí na tela aí, ó. Sim. Segue então, na mas tela, eu quero... para a gente ganhar tempo, porque a gente tem que responder perguntas então, vamos lá. Vida eterna. Segundo o cristianismo, é vida para sempre com Deus ou na presença de Deus. É impossível exemplificar a vida eterna na vida presente, ou seja, neste mundo. Porque quem tem nesse mundo comunhão com Deus por meio de seu Filho, Jesus Cristo, já possui vida eterna. E algum comentário desse significado de vida eterna que eu achei no dicionário? É uma coisa sobrenatural, né? Porque você já tem vida eterna. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso daí. Você não vai para a vida eterna depois que você morrer e ressuscitar ou for glorificado. Você já tem a vida eterna. Então, isso é algo muito complexo. É de deixar a gente perplexo mesmo, imaginando a grandeza da riqueza de Deus para conosco. Mas a premissa aí é essa comunhão com Deus, né, por meio de Jesus Cristo. Nisso daí que tá a vida essa premissa ela é fundamental. Próxima pergunta. A promessa de Jesus
Lê para a gente, Raul, comenta. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. João 10, 27, 29. Quando eu li esse versículo, preparando essa lição, pastor, eu não pude deixar de lembrar do quanto o apóstolo Paulo e o livro de Romanos estão em consonância com os ensinos de Jesus, né? Porque o que é aquele lindo poema do apóstolo Paulo, né? Quando ele diz que nada poderá, o que poderá nos separar do amor de Deus? E ele cita várias coisas. O que é aquele salmo de Paulo, né? De autoria dele, senão uma forma de expressar essas palavras que saíram da boca do próprio Jesus, né? Então, o que Jesus está dizendo aí é que, ora, é uma coisa muito lógica, né? Se Deus é onipotente e ele nos deu para Jesus, para que Jesus nos salvasse, o que poderá nos tirar desse amor? Quem poderá retirar essa salvação de nós? É por isso que repetimos, irmãos, ter segurança eterna, nada mais é do que crer nas palavras de Jesus. Se você crê nas palavras de Jesus, você tem que ter segurança eterna. Porque Jesus está afirmando isso aqui nesses versículos. Raul, lê o 30. Só para... O 30, eu leio. Pode ler aí, eu estou aberto em Romanos. 30 é, eu e o Pai somos um. Pronto. Eu até... Então, ou seja, Jesus está afirmando o quanto as palavras dele devem ser confiadas, né? Ele está dizendo que ele é o Pai, e o Pai é ele. A doutrina da Trindade também está expressa aí veementemente nesse versículo. Ok. Sidão? É o Sidão agora, né? Oi. Sidão, e se eu pecar? Eu sou salvo, né? Olha aí. Eu estou salvo. Eu sou salvo. A gente colocou pecado e salvação para o crente em colunas diferentes. Numa coluna está eu fui salvo, ponto. Na outra, eu estou na minha caminhando na minha vida. E o que acontece comigo? O que eu devo fazer se eu pecar? Tem como colocar o texto aí para gente? Então, lá em 1 João 9, né, fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, foi um pouco que a gente falou um pouco antes, né? O crente, ele não para, né? Ele não tem como parar de pecar, né? Há um processo que nós pontuamos bem aí, que é o processo da santificação, né? E se eu pecar, o que eu tenho que fazer, né? É interessante isso, que pode gerar muita dúvida ao RD, que é o confessar, né? É interessante que a parte de reconhecer que está pecando antes de converter, né? E após de converter, ela é a mesma. Você tem que sempre reconhecer que você pecou, né? Que você está em pecado. E esse reconhecer, você tem que confessar isso para Deus. Ah, mas Deus viu, Deus, né? Eu sempre falo que Deus, como ele é um Deus pessoal, né? Ele quer ter uma interação conosco, ele quer conversar conosco. Então, há sim uma necessidade de reconhecer o pecado. Isso o Espírito Santo vai auxiliar isso também, o seu conhecimento né, através da leitura bíblica, da comunhão com Deus. Você vai reconhecer que pecou e você tem que confessar isso para Deus. Ah, só porque ele sabe, porque ele viu, porque ele te entende? Não. Deus quer que você converse com ele, né? Então, né, eu gosto de usar muito
é o chamamento de Isaías, né? Que Deus aparece no templo, tá só Isaías dentro do templo, e ele fala: quem eu enviarei? Como assim, quem eu enviarei? Só tem Isaías dentro do templo, naquele momento, sabe? E Deus queria uma resposta dele. E então ele quer essa comunhão conosco. Então, pecar, sim, nós devemos confessar, nós devemos entender que erramos, nós devemos nos prostrar diante de Deus e pedir perdão, né? Pedir para tirar essa atitude de nós, né? Para que nós possamos mudar essa situação. Perfeito. Eu só quero ler 1 de João. Gente, já deu 11h30, mas eu preciso que vocês me deem mais alguns minutos, tá? Alunos, não saiam da sala, fiquem aí, por favor. 1 de João 1:8, um versículo antes, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, por que eu devo pecar? Porque todos nós, infelizmente, continuaremos pecando, porque a pena do pecado foi anulada sobre nós, mas o poder do pecado ainda não. O pecado ainda tem poder sobre nós. O processo de santificação, de confissão de pecados, de resistir à tentação, fugir da tentação, vai te ajudar a lidar com o pecado. Ok? Quem testemunha juntamente com seu espírito de que você é filho de Deus, Samuel? Romanos 8:16. Tá. Se a gente for ficar só nesse versículo, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas o 15, ele nos dá ele nos mostra algo que é fundamental também. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Então, eu fiz questão de destacar esse versículo 15 também no meu estudo. Então, é o Espírito Santo. Ou seja, você pode vir trabalhar com o seu discípulo o entendimento, né? Nós já falamos durante essa aula toda, de que há uma coerência espiritual entre você e Deus pela presença do Espírito Santo em você em relação à sua salvação, tá? Então, você precisa fazer essa certificação em oração, precisa fazer essa certificação diária em relação a essa coerência que há entre você e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo testifica que você é filho de Deus. Você não tem dúvida que você é filho de Deus. Todo mundo que eu encontro para conversar sobre fé, as pessoas que estão com a fé enfraquecida ou fragilizada, eu faço questão, eu começo na minha palavra de aconselhamento a partir desse ponto. Você tem certeza que você tem o Espírito Santo? Logo, você tem certeza que é salvo? Que é justamente o ponto de início para você trabalhar disciplinas espirituais e a vida espiritual. Vamos lá, o tempo tem que correr. Que promessa Cristo faz em Hebreus 13:5, Raul? Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nunca, jamais te abandonarei, em algumas versões, né? E essa é uma garantia, é uma das muitas garantias, né? Deus não é homem para que possa mentir. Então, se Deus disse que nunca nos deixaria e que nunca jamais nos abandonaria, resta a nós crer. Crer porque temos certeza pela pessoa que Deus é, pela grandiosidade do próprio Deus, porque cristãos, 2000 anos, irmãos, temos 2000 anos de cristianismo, né, para olharmos, para vermos na história como Deus, de fato, não abandonou sua igreja. Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E se você for olhar quantos
quanto poder, quanto governo, quanta instituição, quanta filosofia já se arvorou e tentou derrubar e acabar com o cristianismo, todas elas passaram e as palavras de Jesus continuam aí. Isso é mais que prova de que Deus não abandona a sua igreja e de que faz todo sentido, principalmente tendo o testemunho interno do Espírito Santo, faz todo sentido que você creia nessa palavra. Raul, lê o versículo 8. Eu estou com o versículo 8 aqui também em Pode destaque ler. também. Em Hebreus 13, ele destaca aqui na revista esse verso 5, né? Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E no verso 8 tem algo que é fundamental. Tá? Ele fala assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Fala de novo, bem forte aí. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. E Ele é que nos garante a salvação, nos dá essa segurança eterna para a glória de Deus Pai. Então, embora você esteja aprendendo isso hoje, meu querido aluno, relacionado ao discípulo multiplicador, a você ensinar isso para o seu discípulo, que está se tornando discípulo de Jesus, essa é uma pergunta para você fazer também para você mesmo e ter convicção de que Jesus deseja que você tenha certeza da salvação. Isso é um ponto fundamental da fé cristã. O fato de que Deus te salvou e de que não há nada que você faça de mais ou de menos que mude o que Cristo fez por você. Salvação é Deus fazendo, e não você fazendo. Como Ele fez, nosso Deus é imutável, como Samuel leu, Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Salvação não é um presente, não é um pirulito que você dá para uma criança, não é uma bola que você dá para uma criança e quando ela faz alguma coisa errada, você vai lá e toma a bola. Não é um videogame que você guarda quando a criança erra. A salvação é de graça e ela anula a pena do pecado. Portanto, no entanto, não se esqueça que o nosso Deus é misericordioso, é amor, mas ele é justiça. Porque nós queremos que você saia daqui tendo certeza da salvação, segurança eterna, mas queremos que você não se esqueça de que duro é cair na mão do Deus eterno, que os seus pecados serão pagos aqui. Para a eternidade, Jesus pagou. Mas as consequências do pecado, tá? Por isso que você tem que buscar um processo de santificação, as consequências do pecado são pagas aqui. Então, ore, peça a Deus perdão pelos seus pecados, confesse o seu pecado, porque não há nada diante de Deus que fique encoberto, tá bom? Preciso dar essa palavra, porque isso é uma ajuda para você entender a questão da segurança eterna. Ontem eu indiquei um livro para os professores. Ah, não, perdão. Já ia para as considerações finais, tem perguntas para responder, né? Vamos responder as perguntas. Aliás, tem uma pergunta para responder. Lá no início da aula, a Jéssica disse o seguinte, a Joyce disse o seguinte: quando se tem uma pessoa em sua lista de oração por anos, e nas situações propícias para falar e demonstrar a obra e o amor de Cristo, essa pessoa demonstra desinteresse e mesmo rejeição constante. Devemos desistir? O que seria esse desistir? Em muitas situações, a pessoa chega a ofender a Cristo, assumindo uma posição satanista. Existe alguma outra forma de abordagem? Eu vou dividir, eu li como se fosse uma pergunta só, mas são duas perguntas, eu vou dividir, viu, Joyce, essa pergunta. A segunda parte da pergunta é o seguinte, Raul, a segunda parte da pergunta é: em muitas situações, a pessoa chega a ofender a Cristo assumindo uma posição satanista. Existe uma outra forma de abordagem? Eu queria que você falasse sobre essa parte, que eu acho que aqui entra uma questão apologética, né? Deixa eu vir para a primeira parte, então. Quando se tem uma pessoa em sua lista de oração
que demonstrou situações propícias para falar do amor de Deus, mas essa pessoa demonstra desinteresse e mesmo rejeição. Eu vou desistir dela? Joyce, eu vou voltar lá no caminho do discipulado. Cadê o caminho do discipulado, gente? Deixa eu voltar lá aqui, caminho do discipulado. Tem uma pequena ilustração aqui. Caminho do discipulado, chamar, agregar e aperfeiçoar. Então, você colocou, Joyce, o nome da pessoa, né? Você colocou o nome da pessoa aqui no cartão-alvo de oração. E essa pessoa, você começou a orar por ela, ela demonstrou inicialmente o interesse, gerou as circunstâncias, você começou a caminhar com ela. Mas durante a caminhada aqui, Joyce, ó, quando você está caminhando com a pessoa, em algum momento ela demonstrou esse desinteresse. Eu sei que você, Joyce, gosta de jogos de tabuleiro. Tá vendo que tem um tabuleirozinho aí? Nesse caso, com essa pessoa, é como num jogo de tabuleiro. Se ela desistir, se ela desanimar, use outras estratégias. Ou então eu gosto de colocar assim, se ela desistir, demonstrar desinteresse ou até mesmo rejeição constante, volte para a primeira casa. Volte para a primeira casa. Qual é a primeira casa? Comece a orar por elas, tá? Você sabe, você tem notícias de pessoas que oram pela salvação de pessoas anos a fio. Oram pela salvação de pessoas 10, 12, 15 anos. Talvez chegou um momento em que não dá mais para você encontrar com essa pessoa tenha demonstrado desinteresse. Você não vai, talvez você vai tirá-la da sua agenda diária, tá? Porque o discipulado acontece com pessoas interessadas pelo evangelho. Preste atenção. Você vai tirá-la da sua agenda diária, de encontro, de encontro, de investir tempo com ela. Mas você não vai tirá-la do seu cartão alvo de oração. Você vai mantê-la no seu cartão alvo de oração. Ela vai continuar como alvo de oração diário seu, tá? Todos os dias insistindo em oração com essa pessoa. Entendeu a lógica? Orar, como é uma ação espiritual, como esse desinteresse, como essa rejeição, possivelmente são escamas, são os olhos cegos, né? Os olhos fechados para o evangelho. Então, você não vai, talvez, não ter agenda com ela, mas você vai continuar orando por uma pessoa. Nunca desista de orar, de clamar por uma pessoa, pedindo ao Senhor para gerar novas circunstâncias, pedindo ao Senhor que ela demonstre interesse pelo evangelho novamente, pedindo que Deus faça com que ela entenda a necessidade de arrependimento, de mudar de vida. Então, Joyce, quando as pessoas têm esse tipo de resistência, é interessante que em momentos apropriados, e esses momentos apropriados, na minha opinião, né, que tenho aí, já tenho aí uma carreira na apologética, né, eles são momentos em que você está com essa pessoa sozinho, onde não há plateia, que as pessoas mudam bastante, elas têm dificuldade de admitirem que estão erradas em público e admitirem que certa visão que elas têm sobre as coisas às vezes é até uma visão tola. Vou usar tolo aqui para não falar burro, tá? Uma visão tola, sem nenhum tipo de embasamento, uma visão com um alicerce frágil, enfim, uma visão que ela nem deveria sustentar, pensando na intelectualidade dela mesma. Então, com esse tipo de lugar, né, que é o lugar você com essa pessoa, sem nenhum tipo de, às vezes, plateia, você pode trabalhar algumas questões apologéticas, por exemplo. Logo vai estar em português aí, eu creio,
um livro de um historiador inglês chamado Tom Holland. Esse livro chama-se Dominion, que seria em português domínio, né? Por que ele colocou? Ele é um agnóstico, tá? Ele não é um crente, ele não é um teólogo, mas ele é um historiador sincero. Ele pesquisou muito, uma carreira de professor universitário muito grande, viu, pastor Fernando? E ele chegou à conclusão de que tudo que tem de bom na sociedade ocidental moderna é fruto do cristianismo, é cristianismo cultural. Então, você falou aí às vezes a pessoa tem até posições meio que satânicas, né? E às vezes mostrar para esse tipo de pessoa, porque nós já falamos isso várias vezes na escola bíblica discipuladora, né, pastor Fernando? O cristianismo, Sim. ele traz... existe o cristianismo verdadeiro, que é aquele que salva a pessoa, para a salvação eterna, que muda a vida da pessoa. Mas mesmo o cristianismo cultural, mesmo uma nação ou um povo que tem... Até o cristianismo cultural consegue produzir benesses para uma sociedade. Mesmo o cristianismo cultural faz muito pela sociedade. É só você pegar países que têm uma tradição de vivência cristã com um país que não tem e comparar o índice de desenvolvimento humano. É simples assim. Então, às vezes, levar essas pessoas a perceberem que a rejeição que elas têm pelo cristianismo é uma rejeição que elas têm muitas vezes por aquilo que elas mesmas valoram. Então, essas pessoas valoram coisas que elas pensam que foram trazidas pelo humanismo, que elas pensam que foram trazidas pela ciência, que elas pensam que foram trazidas pelo iluminismo e não foram. Essas três vertentes que eu falei, né? Humanismo, me fugiu aqui agora, eu acabei de falar as três coisas, mas me fugiu aqui. Tudo isso, muitas vezes, Joyce, apresenta vantagens e coisas que essas pessoas valoram como se eles tivessem inventado isso. Mas, na verdade, humanismo, iluminismo, eles pegaram um monte de coisa do cristianismo, vamos dizer assim, roubaram, né? Tiraram ali a patente, pegaram um produto e trocaram o rótulo, entendeu? É como se fosse isso. Pegaram lá o produto, que é fruto do cristianismo, de uma cosmovisão cristã, tiraram o rótulo ali, tiraram a cruzinha, tiraram o peixinho e colocaram outro rótulo. Então, eu já tive experiência de fazer muitas pessoas se encontrarem com a informação de que coisas que elas valoram, coisas que elas têm extremo... Por exemplo, cuidado com refugiados, respeitar o estrangeiro. Isso está lá na lei, está na lei de Moisés, entendeu? E a gente poderia ficar aqui até meio-dia falando de coisas que as pessoas acham que é humanismo secularista e, na verdade, é puro cristianismo, é cosmovisão cristã. Então, isso pode fazer com que a pessoa perceba o quanto ela está sendo tola em rejeitar o cristianismo em face de alguma outra coisa que ela acha que valora ou que é mais importante do que religião ou etc. Ok. Teve uma colocação aí também do Hélio. O Hélio disse o seguinte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Perdi aqui, peraí. Quando os convertidos vêm aqueles que sempre, quando nos convertemos, sempre vêm aqueles para nos apontar os pecados. É normal realmente que você, salvo, seja confrontado com o seu pecado. Então, a minha resposta é: vai e não peques mais. Procure viver uma vida regenerada, santificada, dia após dia. Tá? E quando acontecer isso, a gente tem falado o seguinte: no relacionamento discipulador, seja transparente, para que o seu discípulo aprenda também com os seus erros. Tá? Que ele aprenda e ele olhe para Cristo. Nós podemos sair um artigo agora, eu posso compartilhar com vocês um artigo muito bom do pastor Diogo Carvalho sobre... nós estamos formando discípulos de quem? É correto dizer que eu estou formando um discípulo meu?
eu posso compartilhar esse artigo para você, que trata justamente dessa questão da limitação, da imperfeição do discípulo, tá? Nós seremos diariamente, irmãos, bombardeados com os nossos erros. Então, sempre que alguém te lembrar um erro do passado, eu gosto muito dessa frase, viu, Hélio? Sempre quando alguém te lembrar um erro do passado, lembre essa pessoa o seu futuro. Sempre quando alguém te lembrar um erro seu do passado, lembre essa pessoa. No passado eu estava morto nos meus pecados, agora eu estou vivificado em Cristo. Então, tenha convicção de que a pena do pecado foi anulada sobre você. Amém? Amém. Uma Estamos nova chegando criatura, aí uma nova ao vida. encerramento da nossa aula. Glória a Deus pelos professores aí. Esse slide vai estar aí no grupo da igreja. Essa aula vai ficar gravada para a glória de Deus. Então, só alguns recados importantes. Você está vendo aí no fundo da minha imagem aí o tema do sermão de hoje. Então, hoje eu prego com esse tema aqui, né? Aqui. Isso. Dirigidos pelo grande eu sou, Êxodo 13, 17 a 22, às 19h15, no Facebook da igreja. Continuamos a série expositiva no livro de Êxodo. Então, não perca essa série. Se você não assistiu as outras, assista, está gravado lá no Facebook. Ok? Hoje a nossa equipe está lá mais uma vez, gravando participando desse momento para levar até a sua casa, ok? Aqui tá, não sei se vai aparecer. Não vai aparecer. Não, tem que tirar aqui tirar a tela. a imagem. Deixa eu tirar a imagem aqui. Tá. Como é que tira, Samuel? Aqui. Aí. Pronto. Então, aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse é o livrinho que eu mandei ontem para os professores. A Segurança da Salvação. Tá? Uhum. Vou passar para frente aqui, ó. Então, é um livrinho que a gente indica para você. Tá? Segurança da Salvação, Joel Beck, que vai falar mais sobre esse assunto. Na semana que vem, então, teremos a aula sobre batismo, tá? O que é o batismo bíblico, o que a nossa doutrina diz sobre o batismo, para você ministrar sobre o seu relacionamento discipulador, nesse mesmo horário, no próximo domingo, ok? Para você perguntar se os batistas ainda estão batizando por imersão. Boa pergunta. Deus abençoe vocês. Considerações finais, 10 segundos para cada um. Boa tarde, fiquem com Deus. Você está salvo, não importa o que aconteça. Espero que você esteja bem, cuidando de você e cuidando da sua família. Que Deus nos abençoe e até a noite com a pregação dirigidos pelo grande Eu Sou, pelo pastor Fernando. E ao contrário de Samuel, espero que você não esteja na porta da igreja. Sozinho. Sidão. Boa tarde a todos, né? Que tenham um dia ótimo. E qualquer dúvida sobre essa questão aí, nos procurar, né? O pastor também. Livro muito bom, de Joel Beck. Nós estudamos Lutando contra Satanás, né? Que também foi um livro dele. Então, pelo capítulo que nós lemos, recomendo muito. E qualquer coisa pode nos chamar aí até semana que vem.